Irmão, irmã, bem-vindo, bem-vinda a mais uma análise de livro do canal Sabedoria Literária. Ao ler A Grande Esperança de Charles Richet, muitos relatam sentir que estão em diálogo com algo maior que eles mesmos. Por quê? Porque este não é um livro comum. Ele é um eco da alma humana, que se recusa a aceitar que tudo termine no túmulo. Um esforço intelectual e espiritual para entender por que existimos e, mais do que isso, se a vida persiste após a morte. Charles Richet, médico, fisiologista renomado, Prêmio Nobel de Medicina em 1913, foi um dos pioneiros das ciências psíquicas. Mas mais do que isso, foi um homem que ousou ir além da matéria, mesmo quando o meio científico ao qual pertencia olhava com desdém para as investigações do invisível. Ao escrever A Grande Esperança em 1933, Richet já havia testemunhado centenas de fenômenos mediúnicos, ao lado de nomes como William Crookes, Aksakoff, Lodge e Delany. Ele não era um crente no sentido religioso, era um buscador, alguém que, em meio às suas dúvidas, reconhecia que havia algo que transcendia o visível. E ainda assim, mesmo tendo sido tocado por tantos indícios do além, escreveu: "Ensinamos que a memória é função do cérebro. Se o sangue oxigenado cessa de passar pelo cérebro, mesmo durante um meio minuto, não há mais memória." Esta frase nos revela o conflito de Richet entre a lógica do laboratório e os suspiros da alma. Mas, como veremos, sua esperança não brota da fé cega, mas da razão iluminada por experiências profundas. A imortalidade como esperança racional. Em A Grande Esperança, Richet parte da questão fundamental: por que existes? Ele propõe uma reflexão sobre a origem da vida, a evolução da inteligência e o destino do ser. Longe de tratar a espiritualidade com romantismo, ele examina os instintos básicos, o medo, a dor, a fome, o amor à vida, como indícios de uma direção maior. Ele escreve: "Todos os seres querem viver, todos os seres têm horror à morte." Essa constatação simples, mas profunda, revela o que Richet chama de lei universal da conservação da vida. Para ele, essa força que impele os seres vivos a persistirem não pode ser obra do acaso. Há uma direção, há um plano, mesmo que a ciência ainda não tenha meios de medi-lo. É como se a vida fosse uma semente que insiste em brotar mesmo no solo mais árido. E Richet nos convida a olhar esse impulso com reverência. Para ilustrar, pensemos em um viajante perdido no deserto. Ele não vê nada ao redor, apenas areia e silêncio. Mas mesmo sem saber onde está, ele continua caminhando. Por quê? Porque há dentro dele um instinto que diz: continue, a vida vale a pena. Essa é a centelha da esperança que Richet tenta explicar, não como crença religiosa, mas como uma evidência biológica, psicológica, espiritual. Ele chama isso de uma luz fraca, mas real, surgindo na noite dos séculos. E pergunta: por que a natureza se daria ao trabalho de criar algo tão complexo como a inteligência se ela não tivesse um destino além da matéria? O contexto histórico. Entre fé e razão. O início do século XX foi um período de transição radical. O mundo havia passado por guerras, por revoluções e pela ascensão da ciência como nova autoridade sobre a verdade. Nesse contexto, falar de alma, de imortalidade ou de comunicação com os mortos era muitas vezes considerado superstição. E, no entanto, homens como Richet, William Crookes e Camille Flammarion ousaram romper esse preconceito. Eles não estavam satisfeitos com as explicações puramente materiais da vida. Como Richard escreveu: "Existes porque todas as células conscientes ou não do teu organismo te ordenam a existir." Mas ele vai além, questiona se essa existência tem sentido, se somos apenas produto do acaso ou se participamos de um plano maior. E então, ele propõe: a existência da inteligência e da consciência em nós
aponta para uma lei superior, uma vontade que conduz a vida à transcendência. É neste ponto que sua obra se torna uma ponte entre dois mundos, o mundo da razão investigadora e o mundo da fé silenciosa. E é por isso que A Grande Esperança continua tão atual. Ela fala àqueles que duvidam, mas que, no fundo, não desistiram de acreditar. O diálogo com a doutrina espírita. Charles Richet nunca se declarou espírita. Ao contrário, manteve suas reservas quanto à ideia da alma imortal. Mas a doutrina espírita o reconhece como um dos seus maiores colaboradores indiretos. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, afirma: a fé raciocinada é a única que pode sobreviver à análise. Questão 354. Richard seguiu esse princípio. Sua fé era incipiente, racional, talvez vacilante, mas honesta. Ele viu os fenômenos com olhos atentos, não negou o que não compreendia, mas também não se rendeu à crença sem bases. A espiritualidade não exige a certeza absoluta, mas o movimento sincero em direção à verdade. E nesse caminho, Richet caminhou até onde pôde. E talvez por isso, ao desencarnar, foi recebido, como narra Humberto de Campos, pelo espírito de Gabriel Delane, Denis, Flammarion e outros amigos espirituais. Na mensagem psicografada por Chico Xavier, vemos um Richet emocionado, despertando no mundo espiritual e ouvindo do alto. Richet, por que não afirmaste a imortalidade? Mas eis, meu filho, onde a tua razão positiva é inferior à revelação divina da fé. E agora, premiando os teus labores, eu te concedo os tesouros da fé que te faltou na dolorosa estrada do mundo. É uma cena comovente, porque nela compreendemos que Deus não julga a dúvida sincera. O que Ele espera de nós é a honestidade do coração e a fidelidade ao bem. Aplicação prática. O que Richet nos convida a fazer? Se a vida tem sentido, se há algo após a morte, então viver se torna um ato sagrado. Richet defende que o verdadeiro dever do homem não é apenas viver, mas proteger a vida dos outros. Ele escreve: prolongar a vida de seus irmãos e torná-la menos cruel, eis o que nos foi imposto. O mal é a dor alheia. Essa é a ética espiritual que atravessa a obra. Ele não fala de dogmas, mas de compaixão, de solidariedade, de humanidade. E isso, irmãos e irmãs, é o que Jesus nos pediu, o que os espíritos superiores nos ensinam, o que a alma sabe, mesmo quando a mente duvida. Se esta obra fosse uma prece, ela diria: alma cansada, não temas a noite que chega, pois há em ti uma luz que não se apaga. Ama, persiste, busca, porque viver é mais do que respirar. É preparar-se para a eternidade. Permita-se reler este livro com os olhos da alma. Veja nas palavras de Richet não apenas reflexões científicas, mas sinais de uma alma em busca da verdade. Compartilhe nos comentários qual pensamento dessa obra mais tocou seu espírito. Qual dúvida se transformou em esperança em seu coração? E se esta leitura for, na verdade, um espelho da sua própria caminhada espiritual? Que Jesus te abençoe. Até a próxima!